finalizei, então, aqui essa parte com os pontos altos. Dá uma conferida se tem 30 pontos altos nessa parte para ficar igual desse outro lado. Agora, eu finalizei, então, o meu último ponto alto, né, que é o 29 e 30. Faço duas correntinhas, viro o meu trabalho para o outro lado. E agora, eu vou fazer mais uma carreira de pontos altos. Notem que nessa carreira eu fiz pontos altos aqui nessa parte oval, né? Fiz com aumentos e ele já tá começando a ficar meio que embabadado. Para ele ficar reto, eu preciso fazer sem aumentos essa próxima carreira de pontos altos. Se eu fizer com aumentos, vai ficar mais embabadado e na próxima carreira vai ficar feio. Eu preciso fazer dessa forma, diferente do tapete da pia. Eu não sei se é por conta que eu tenho apenas um lado, ele ficou já meio que embabadado e eu vou fazer um pouquinho diferente, mas as carreiras continuam da mesma forma, apenas os aumentos que eu vou fazer diferente aqui, tá? Então, eu vou fazendo e vou vendo qual a necessidade de aumentos ou não para o trabalho ficar bem bonito. Então, essa carreira eu vou trabalhar toda sem aumentos. Aqui eu fiz as duas correntinhas para dar a altura do ponto alto. Eu sempre faço duas, como aqui vai ficar uma parte reta, ele fica bem esticadinho, com duas correntinhas ele fica bem retinho. Agora, eu viro pro outro lado, laço, e vou pegar somente uma alcinha para formar esse relevo. Como eu tô do lado avesso, essa carreira vai ficar do lado avesso, eu vou pegar essa alcinha que tá do meu lado e não essa de trás. Eu coloco a minha agulha somente nessa alcinha que tá do meu lado, dessa forma, ó. Pegando somente essa e não a de trás. Ponto alto, laço, pego somente uma alcinha, ponto alto. Novamente, eu vou fazendo desta mesma forma, então, por toda a carreira, vai ser toda de pontos altos, né? Não é ponto alto cruzado, somente pontos altos aqui nessa carreira. E como eu pego somente a alcinha que tá pro meu lado, vai ficando a parte do relevo lá do outro lado, tá? Então, eu vou trabalhando desta mesma forma por toda essa parte da lateral, tudo aqui, e aqui nessa parte onde eu fiz o aumento nas carreiras anteriores, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, não terei aumentos nessa carreira. Toda essa parte aqui, por toda a lateral, quando chegar aqui desse outro lado, eu retorno. Então, aqui eu finalizei, né, toda a carreira com os pontos altos, todo o lado avesso, aqui o lado direito, né, como eu peguei somente a alcinha que tava pro meu lado, ele fica esse relevo. Finalizei com o último ponto alto, e para dar início à próxima carreira, eu vou virar e vou trabalhar os pontos altos cruzados. Para iniciar, eu não trabalho sobre esse primeiro ponto, eu vou voltar sobre ele depois e fazer o ponto cruzado. Eu venho sobre o segundo, pegando a alcinha de trás. Como eu tô do lado direito, eu vou pegar a alcinha de trás agora. Faço um ponto baixíssimo, duas correntinhas. Venho para o próximo ponto alto, que no meu caso é o terceiro. Pegando a alcinha de trás, ponto alto. Laço e venho nesse onde eu pulei, né? Sobre esse que eu pulei. Coloco a minha agulha, puxo uma laçada, alongo, tiro duas e duas correntinhas. Uma corrente de espaço, pulo um ponto e vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui em verde, mas eu vou explicar certinho. Pulo um, venho sobre o segundo, sempre eu vou pegar a alcinha de trás nessa carreira. Ponto alto, no próximo ponto alto, laço e venho sobre esse que eu pulei, pegando a alcinha de trás, coloco a minha agulha, puxo uma laçada lá por trás, alongo para ficar da mesma altura dos pontos altos e tiro duas alcinhas, uma corrente de espaço, laço e vou fazer esta mesma repetição. Então, eu iniciei aqui na parte da lateral, venho trabalhando até chegar na direção onde eu tenho esses aumentos das carreiras anteriores, aí eu retorno. Então, eu finalizei essa parte da lateral, eu voltei aqui só para explicar, para não ter dúvidas.
Aqui, desde esse primeiro que eu iniciei, eu tenho um total de 23 grupinhos. Então, cada grupinho é igual a 3 pontos altos. Desde esse início, 1, 2, 3, até chegar próximo dessa parte onde eu tenho o aumento, ó, dessa carreira, eu tenho 23. Então, quer dizer que desse outro lado, eu preciso ter 23 também. Então, você vai, se quiser, fazer a contagem também aqui, porque é de 3 em 3, ó. Cada 3 é um grupinho. Você pode estar conferindo se aqui vai dar 23 também. Eu contei até esse aqui, que tá essa marcação com a minha agulha, vai dar os 23 grupinhos. E aqui nessa parte oval, onde eu tinha os aumentos nas carreiras anteriores, eu vou continuar fazendo a mesma repetição igual da lateral. Então, 2 pontos altos, o terceiro eu faço cruzado. 2 pontos altos, o terceiro eu faço cruzado. Dessa forma, sempre pulando um para voltar esse terceiro ponto para ficar cruzado. Dessa mesma forma, eu vou trabalhar aqui. Então, eu não preciso fazer ajustes, que você fez a mesma quantidade de pontos desde o início, vai dar certinho aqui. Caso falte ou sobre algum ponto, você precisa fazer algum ajuste, mas no meu caso vai dar certinho. Então, eu vou trabalhando normalmente aqui e eu vou ficar um total de 15 grupinhos de pontos altos cruzados. Então, chegando aqui, vai dar certinho, né, os 3 antes de dar início à parte da lateral. Essa contagem é muito importante para dos dois lados ter a mesma quantidade de grupinhos para ele não ficar torto. Então, aqui nessa parte vai dar um total de 15 grupinhos. Então, só voltei aqui para mostrar a contagem mesmo, só vai seguir da mesma forma. Quando eu chegar aqui no final, eu retorno. Finalizada, então, toda a carreira com os pontos altos cruzados. No meu caso, deu 23 de cada lateral e aqui nessa parte eu fiquei um total de 15 grupinhos de ponto alto cruzado. Para iniciar a próxima carreira, eu subo 2 correntes e vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto na lateral. E aqui na parte oval vai ter alguns aumentos conforme eu vou estar explicando. Então, eu fiz 2 correntinhas, agora eu viro meu trabalho para o outro lado e essa carreira eu vou trabalhar do lado avesso. Então, eu vou pegar para formar o relevo, eu vou pegar essa alcinha que tá do meu lado, não a alcinha de trás, tá? Então, eu laço, pego a alcinha que tá pro meu lado, ponto alto. No seguinte, ponto alto. Então, não tem segredo. Aqui nessa parte da lateral, eu vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto. Então, cada grupinho, eu tenho 3 pontos altos. Essa correntinha que eu faço entre um grupo e outro é para ele não ficar repuxando. Eu não trabalho sobre ela aqui na parte da lateral. Somente sobre os pontos altos que eu trabalho. Então, sempre pegando a alcinha de trás para formar o relevo, faço por toda essa lateral. Quando eu chegar aqui nessa parte oval, onde eu tenho os aumentos dessas carreiras anteriores na direção, eu retorno para explicar. Então, aqui, nessa parte da lateral, eu fiz ponto alto sobre cada ponto alto. Eu vou contar esses bloquinhos da carreira anterior para poder fazer os aumentos nessa parte oval. Lembra que eu falei que eu tenho 23 grupos aqui na parte da lateral, aqui nessa parte oval 15, do outro lado 23 grupos. Então, eu fiz os pontos altos até esse último da lateral e vou fazer uma marcação nesse primeiro, que eu tenho 15 grupinhos, vou fazer uma marcação nesse primeiro para conseguir me localizar onde eu vou fazer os aumentos. Então, esse primeiro dos 15, né? Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e vou marcar também nesse 15 também o 15º para poder fazer os aumentos. Note que aqui eu fiz sobre o último da lateral e aqui o meu primeiro da parte oval. Eu laço e vou trabalhar normalmente sobre esse primeiro grupo, ponto alto sobre cada ponto alto. Lembre que eu sempre venho trabalhando uma correntinha entre cada grupo. Então, aqui nessa parte oval, depois e antes dessa marcação, toda vez que eu tiver essa correntinha de espaço, eu vou trabalhar sobre ela. Eu vou fazer um ponto alto nesse espaço da correntinha entre um grupo e outro. Então, eu venho aqui
Esse é meu primeiro, né? Eu trabalhei normalmente ponto alto sobre cada um. E aqui eu tenho essa correntinha, eu vou pegar somente uma alcinha também. E faço um ponto alto sobre ela. Venho aqui sobre o grupinho, normalmente faço um ponto alto sobre cada um desses três, né? Cada grupinho tem 3 pontos altos. E na correntinha eu faço um ponto alto. Então, eu vou trabalhando desta forma. Esse vai ser o meu aumento da parte oval. Então, onde eu tenho a correntinha de espaço, eu vou trabalhar um ponto alto sobre essa correntinha de espaço, tá ok? E ponto alto sobre cada ponto alto, normalmente sobre cada grupinho. Então, eu trabalho desta forma até essa marcação. Então, até antes dessa marcação aqui, ó. Eu tenho essa marcação que é do meu último grupinho dessa parte oval. Eu faço um ponto alto aqui nesse espaço, um ponto alto para cada, e a partir desse último, eu não trabalho no espaço de correntinhas, que eu já dou início à parte da lateral, eu faço da mesma forma que eu fiz aqui. Somente sobre os pontos altos. Então, aqui é o meu último. A partir desse, eu trabalho um ponto alto sobre cada um nesse último e venho direto pro grupinho até o final. Quando eu chegar sobre esse último, eu retorno. Trabalhei, então, toda essa parte, né, conforme eu expliquei, fazendo os aumentos aqui na parte oval, na parte da lateral, somente ponto alto sobre cada ponto alto, fiz até esse último. Agora, para dar início à próxima carreira, eu faço 2 correntinhas, viro meu trabalho para o outro lado, e essa carreira, notem que eu fiz 2 carreiras em vermelho, 2 de pontos altos, uma de ponto alto cruzado, fiz uma de ponto alto, vou fazer mais uma carreira somente com pontos altos. Aqui eu vou dar uma dica. Lembra que eu fiz aqui, eu fiz a marcação nesses 15, né, no primeiro e no último desses 15 da parte oval. Eu vou tirar a marcação, como eu vou trabalhar lá do outro lado, eu vou fazer a marcação no mesmo, só que aqui desse outro lado, que é o meu lado direito. Então, eu já tiro aqui para me conseguir me localizar nessa parte oval, que vai ter alguma diferença também. Então, eu só marco, eu coloco aqui para esse outro lado, que essa carreira eu vou trabalhar do lado direito. Então, aqui eu fiz 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Como eu tô do lado direito, eu laço, eu vou pegar a alcinha de trás para a parte do relevo ficar do lado direito. Então, aqui na parte da lateral, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto até chegar na direção onde eu fiz essa marcação. Então, eu finalizei toda essa parte da lateral com os pontos altos, é o que eu tenho a minha marcação. Finalizei, então, essa parte é da lateral, fiz os pontos altos sobre ele. E aqui, sobre esse que eu tenho a marcação, eu vou trabalhar normalmente também ponto alto sobre cada ponto alto. Dessa forma. E agora, lembra que eu fiz um ponto alto para cada correntinha entre um grupo e outro na carreira anterior? Eu vou fazer dessa forma. Eu tenho 15 grupinhos de ponto alto cruzado aqui nessa parte oval. Então, eu fiz por 14 vezes o ponto alto no espaço das correntinhas. Fiquei com um total de 14. Eu vou fazer 7 aumentos nessa carreira para não ficar repuxando aqui. Note que aqui eu tenho, depois dessa marcação, eu tenho esse ponto alto. Eu laço e sobre esse ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço, meu primeiro aumento. Aqui eu tenho ponto alto sobre ponto alto, trabalho normalmente. Ponto sobre ponto. Aqui, na sequência, eu tenho esse ponto alto que eu fiz sobre a correntinha da carreira anterior. Esse eu faço apenas um ponto alto sobre cada um. Então, eu vou intercalar. Eu vou trabalhar os aumentos sobre esses que eu fiz um ponto alto na correntinha na carreira anterior, só que no primeiro eu faço 2, no próximo eu faço apenas 1. No seguinte eu faço 2, no próximo apenas 1. No seguinte 2, no próximo 1. Eu vou intercalando dessa forma até chegar próximo dessa marcação e eu vou ter um total de 7 aumentos aqui. Então, eu acredito que tá claro, sobre cada ponto alto, eu trabalho um ponto alto.
O meu aumento vai ser onde eu tenho um ponto alto que eu trabalhei sobre a correntinha da carreira anterior, mas eu vou intercalando. Então, aqui eu fiz 2, né, nesse espaço. Nesse próximo, eu fiz apenas 1. Então, nesse seguinte, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre ele, eu vou intercalando. É preciso muita atenção nessa parte, tá bem concentrada, para não pular, para fazer certinho, para não precisar ficar voltando, desmanchando, ó. Sobre esse, eu fiz 2. Então, sobre esse seguinte, eu vou fazer apenas 1. Você vai trabalhando dessa forma até chegar ali onde eu tenho a próxima marcação, aí eu retorno. Então, aqui eu finalizei toda essa parte, nota que ele fica bem retinho, nem tinha passado a mão ainda, olha, fica certinho. Então, confere se você fez por 7 vezes. Cheguei aqui no final, ó, antes dessa marcação, eu fiz apenas 1. E chegando aqui na parte da lateral, eu vou descer fazendo ponto alto sobre cada ponto alto, sempre pegando a alcinha de trás, para ir formando esse relevo. Aqui nessa lateral eu faço ponto alto sobre cada ponto alto por toda essa lateral, até chegar aqui no último, eu corto, arremato, eu retorno com o verde para dar início à próxima carreira. Finalizei, então, toda essa carreira. Agora, eu vou prender, eu pulo esse primeiro e venho nesse segundo ponto alto com meu ponto alto cruzado. Eu venho nesse segundo, prendo com ponto baixíssimo, subo 2 correntes, venho sobre o próximo ponto alto. Como eu tô do lado direito, eu vou pegar a alcinha de trás para formar o relevo. Fiz, então, 2 pontos altos e sobre esse ponto alto que eu pulei, eu laço. E eu vou trabalhar sobre ele, colocando a minha agulha, puxo lá de trás, alongo para ficar da mesma altura, tiro 2 e faço uma corrente de espaço. Então, aqui eu fiz o meu primeiro bloco de ponto alto cruzado. Uma correntinha, laço, pulo 1 no seguinte, pegando a alcinha de trás, ponto alto. No próximo, ponto alto. Então, é a mesma repetição que eu fiz nas outras carreiras. Laço, volto sobre esse que eu pulei, somente a alcinha de trás, puxo, alongo, tiro 2 e 2, uma correntinha. Laço e vou trabalhando esta mesma repetição até chegar na direção dessa marcação, aí eu retorno. Então, aqui eu cheguei, eu fiz os grupinhos, cheguei nessa parte próxima onde eu tenho essa marcação. Como aqui na parte da lateral não tem aumentos nas carreiras anteriores, eu vou ter a mesma quantidade de bloquinhos que eu tive nessa carreira em vermelho. Então, contando desde esse primeiro, eu tenho um total de 23 grupinhos de ponto alto cruzado. Aqui desse outro lado, antes dessa marcação, eu também preciso ficar um total de 23 grupinhos. E aqui, você vai continuar fazendo a mesma repetição, mas eu voltei para explicar para você, se quiser dar uma contada depois que finalizar, para o trabalho não ficar torto. A partir desse aqui, eu continuo fazendo normalmente aqui a parte oval do meu trabalho, sempre separados por uma corrente entre um grupo e outro, fazendo esta mesma repetição aqui, não tem modificações, só voltei aqui para mostrar que você vai continuar da mesma forma. Eu tenho 23, né, o 23º da lateral, e aqui eu inicio essa parte oval, vou ficar com um total de 22 grupinhos de ponto alto cruzado, que vai dar certinho até essa parte, antes da início a parte da lateral. Quando finalizar aqui, você pode estar conferindo, você tem 23 de cada lado, e se aqui deu certinho também, no meu caso, eu vou ficar com 22 grupinhos. Quando finalizar aqui, eu corto, arremato o barbante verde e a próxima carreira eu volto com o vermelho. Então, eu finalizei toda essa carreira, dá uma conferida conforme eu falei no número de bloquinhos. E aqui eu arrematei também e vou iniciar do lado direito com o barbante vermelho. Eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui, mas eu vou fazer todas as carreiras por conta de algum ajuste, de algum aumento que precisa fazer. Então, eu vou fazer 2 carreiras de pontos altos, uma carreira de ponto alto cruzado e mais 2 de pontos altos. Vou prender com um ponto baixíssimo, subo 2 correntes e aqui eu vou trabalhar pegando a alcinha de trás. Venho sobre esse segundo ponto alto. No terceiro,
ponto alto. E aqui, onde eu tenho essa correntinha, eu não vou trabalhar sobre ela, eu vou trabalhar somente sobre os pontos altos. Cada grupo tem um total de 3 pontos altos, eu trabalho um ponto alto para cada, e sobre a correntinha eu não trabalho, eu venho direto sobre o ponto alto. Essa carreira eu vou fazer toda de pontos altos, tanto na lateral, somente sobre os pontos altos, tanto na lateral quanto na parte oval, eu não vou fazer aumentos. Eu vou dar início aos aumentos na próxima carreira somente. Então, se eu fizer trabalhar entre essas correntinhas aqui, se eu fizer um ponto alto sobre elas, vai ficar embabadado, porque ele já tá bem juntinho. Então, eu vou trabalhar somente ponto alto sobre ponto alto, tanto na lateral quanto na parte oval. Faço essa mesma repetição por toda a volta quando finalizar o retorno. Então, aqui eu finalizei toda a carreira com os pontos altos, né? Tô aqui do lado direito. Vou fazer mais uma carreira de pontos altos, só que essa eu vou ter aumentos na parte oval do nosso trabalho. Então, para iniciar, eu subo 2 correntinhas para dar altura do meu primeiro ponto alto, como aqui a parte reta. Viro meu trabalho para o outro lado e agora eu vou trabalhar do lado avesso. Como eu tô do lado avesso, eu vou continuar pegando apenas uma alcinha, mas eu pego essa primeira, né? Eu coloco a minha agulha aqui nessa primeira alcinha e não nessa de trás. Laço, eu venho sobre o segundo ponto alto, pegando essa alcinha, ponto alto. Venho pro próximo ponto alto. Então, eu vou trabalhando desta mesma forma, ponto alto sobre cada ponto alto, pegando apenas uma alcinha por toda essa lateral. Notem que aqui desse outro lado eu tenho essa marcação. Então, eu tiro daqui e venho e marco desse outro lado, aqui do lado avesso, onde eu tô trabalhando, para conseguir me localizar. Então, eu venho trabalhando ponto alto sobre ponto alto até na direção onde eu tenho essa marcação. Então, aqui eu finalizei toda essa parte da lateral. Notem que eu tô do lado avesso e eu vim pegando somente a alcinha que tá do meu lado para formar esse relevo lá do lado direito. Trabalhei, então, até na direção desse primeiro grupo. Então, eu tenho essa marcação no primeiro e tenho a marcação que estava lá do outro lado. Eu coloquei aqui desse outro lado. Aqui, lembra que eu fiz nessa carreira, eu fiz 22 grupinhos. Então, eu marquei esse que é o último, esse é o primeiro. Então, precisa continuar com essas marcações para conseguir me localizar para fazer a parte dos ajustes, dos aumentos. Aqui é o meu primeiro grupo. Sobre esse primeiro grupo, eu vou fazer um aumento. Note que em cada grupo eu tenho 3 pontos altos sobre ele. No primeiro, pegando a alcinha que tá do meu lado normalmente, eu faço um ponto alto. Nesse segundo desses 3, eu vou fazer o meu aumento. Então, aqui eu faço 2 pontos altos juntos, ó, no mesmo espaço. E no terceiro, eu faço apenas um ponto alto. Então, aqui eu fiz o meu primeiro aumento. Aqui, nesse próximo e no seguinte, eu vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto, porque nesse terceiro, ó, fiz aqui, fiz sobre esse, pulo 1, 2. No seguinte, eu faço aumento. Novamente, eu vou pular 1, 2. No próximo, eu faço aumento. Então, eu tô falando que eu pulo sem, que eu faço sem os aumentos. Trabalho somente ponto alto sobre ponto alto. Então, vou fazer mais uma vez aqui para ficar bem claro. Nesse, eu fiz um aumento. Nesses 2 próximos, eu vou trabalhar somente ponto alto sobre ponto alto da carreira anterior, pegando somente a alcinha que tá do meu lado. Então, nesse próximo também, eu sempre vou pular 2 sem aumentos. Trabalho normalmente somente ponto alto sobre ponto alto. Então, eu fiz nesse sem aumentos. Nesse próximo, eu trabalho um ponto alto no primeiro, 2 pontos altos no segundo e um ponto alto no terceiro. Então, eu fiz aqui o meu segundo aumento, tá? Então, aqui eu fiz um aumento, pulei 1, 2 sem aumentos. Nesse próximo, eu fiz um aumento. Agora, novamente, eu vou pular 1, 2, que eu vou trabalhar somente ponto alto sobre ponto alto. E nesse próximo, terceiro aumento. 1, 2 no terceiro aumento.
Um, dois, no terceiro aumento. E vou trabalhando dessa forma até chegar sobre esse. Então, sobre esse último, eu vou trabalhar aumento. Eu vou ter um total de 8 aumentos. Então, vou trabalhar por 8 vezes 2 pontos altos no mesmo lugar, seguindo essa mesma sequência. Quando chegar sobre esse, você confere se tem 8 aumentos. E vem aqui para a parte da lateral, eu não tenho aumentos. Ponto alto sobre cada ponto alto até chegar nesse último, aí eu retorno. Então, aqui eu finalizei toda a carreira, né? Dá uma conferida se tem 8 aumentos aqui nessa parte oval e desci fazendo os pontos altos normalmente na parte da lateral. Agora, eu viro pro lado direito e vou trabalhar essa carreira com pontos altos cruzados da mesma forma que eu fiz aqui. Então, para iniciar, eu tô sobre esse primeiro ponto alto, eu venho sobre o segundo e faço um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto, laço, e agora, como eu tô do lado direito, eu vou colocar minha agulha na alcinha de trás, e não nessa que tá do meu lado, lá para trás. Então, eu faço um ponto alto, fiz, então, formei os 2 pontos altos do meu grupo de pontos altos cruzado. Sobre esse, agora eu laço, esse que eu pulei, eu coloco a minha agulha, puxo lá para trás, alongo e passo 2 e 2, eu tiro dessa forma. Uma correntinha de espaço, laço, pulo 1, venho no seguinte, vou trabalhar normalmente como eu fiz nessas outras carreiras de ponto alto cruzado. Venho para o seguinte, ponto alto. Laço, venho nesse ponto que eu pulei, pegando somente a alcinha de trás, puxo uma laçada, alongo, tiro 2 e 2. Uma correntinha, laço, pulo 1 e vou trabalhando esta mesma repetição de ponto alto cruzado até chegar próximo a essa marcação. Lembra que eu fiz a marcação lá do lado avesso? Eu passo aqui para o lado direito, porque eu vou me localizar por essa marcação dos grupinhos da parte oval, tá? Então, eu venho trabalhando com os grupinhos até chegar nessa direção, aí eu retorno. Finalizei aqui essa parte da lateral e da mesma forma que eu fiz nesses outros grupinhos aqui, nessas outras carreiras com os pontos altos cruzados, desde esse primeiro até esse último, antes desse da direção que eu tenho a marcação, eu tenho um total de 23 grupinhos de ponto alto cruzado. Aqui, nessa parte oval, eu vou trabalhar normalmente, vai ter somente uma diferença nesse final. Quando eu fizer o último dessa parte lateral, que vai ficar na direção dessa marcação, eu volto para mostrar a diferença, eu vou ter que fazer um ajuste para dar certo a quantidade de grupinhos de ponto alto cruzado. Então, aqui eu fiz, né, dessa parte, já coloquei a marcação, que é o meu primeiro da parte oval, esse aqui é o 23º da parte da lateral, então, tenho 23, e aqui é o meu primeiro da parte oval. Contando desse primeiro, eu tenho um total de 24 grupinhos. Cheguei aqui nessa parte onde eu tenho na direção esse último, que faz parte da parte oval. Se eu contar aqui na parte lateral, contar certinho os grupinhos, 23 vai dar esse aqui, ó. Esse é o 23. Se eu subir aqui em cima nessa direção, então, esses aqui faz parte da lateral. Terminando aqui essa parte oval, note que eu tenho apenas 2 pontos. Eu preciso de 3 para formar o grupinho de pontos altos cruzado. Como que eu vou fazer? Nesses 2 aqui. Então, eu fiz esse último, faço uma correntinha, pulo 1, venho para o seguinte, e nesse eu vou trabalhar 2 pontos altos no mesmo espaço para dar certo. Então, vou fazer esse ajuste para dar certo a quantidade de pontos, tanto da parte da oval quanto da parte da lateral. Então, eu fiz 2 juntos, laço e volto nesse que eu pulei e faço um ponto alto normalmente. Então, eu formei esse grupinho dessa forma, com os 2 pontos altos no mesmo espaço. Faço uma correntinha e dou início à parte da lateral. Então, eu vou fazer a marcação aqui, que esse é o meu último
da parte oval. Fiquei um total de 25 grupinhos aqui nessa parte oval. E agora, eu dou início aos 23 da parte da lateral, para ficar a mesma quantidade lá do outro lado. Então, pulo um, vou pro seguinte, ponto alto, no próximo ponto alto, volto no que eu pulei, alongo, tiro duas, uma correntinha, não tem segredo. A única diferença, o único ajuste é nesse que eu fiz os 2 pontos altos juntos. No restante, eu continuo da mesma forma e preciso finalizar com um grupinho. Então, nesses últimos 3, eu pulo um, trabalho 1, 2 pontos altos, um para cada, volto no que eu pulei, aí eu retorno para dar início à próxima carreira.